Deus, peço que você abra a sua Bíblia lá para Colossenses, a carta que Paulo escreve aos crentes de Colossos. Colossenses, capítulo 1, nós leremos a partir do verso de número 24. Colossenses 1, a partir do verso 24, diz assim: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que também me afadigo esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficazmente em mim. Que Deus abençoe a leitura desse texto. Bendito Deus, precioso Pai, clamamos ao Senhor, que o Senhor fale em nossos corações. Nós carecemos, Pai. A Tua palavra é o nosso alimento. Traz às nossas mentes, meu Deus, através da ação do Teu Santo Espírito, apenas aquilo que o Senhor deseja. Ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, poderosamente atue nesses dias, confortando, sustentando, Senhor, advertindo, exortando, trazendo, Senhor, aqueles que estão afastados. Ó Deus, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nós carecemos, nós necessitamos, Senhor, de ser alimentados pelo Senhor através da Tua palavra. Fala em nossos corações, oramos ao Senhor, no nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, o tema central dessa carta que Paulo escreve aos crentes de Colossos é a pessoa de Cristo, é a suficiência na pessoa de Cristo. E ele vai trabalhar no decorrer de toda essa carta esse assunto. Essa é uma das cartas da prisão. Na série nossa normal em Filipenses, nós temos falado sobre uma dessas cartas, a carta que ele escreve aos crentes lá de Filipos. Então, além de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, são as chamadas cartas que o apóstolo Paulo escreveu durante a sua primeira prisão em Roma. E vimos esse mistério, e então ele fala: Cristo em nós, esperança da glória. E eu gostaria de refletir com os irmãos, gostaria de meditar nessa noite sobre essa importância de se falar de Cristo, de se compartilhar Cristo, de se fazer missões, de se anunciar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pela manhã nós vimos que, por definição, nosso Deus, Ele é um missionário. É Ele que se revela, Ele cria, Ele se revela. Ele traz o seu Filho para, através do seu Filho, sermos reconciliados com Ele. E então Cristo nos envia como aqueles que são responsáveis para anunciar a verdade, anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por que fazer missões? Paulo, nesse texto, ele vai continuar falando aos nossos corações através disso. Ele nos mostra que fazer missões, falar de Cristo, nós somos impulsionados a falar de Cristo por causa do próprio caráter de Cristo, por causa da pessoa de Cristo, por causa da suficiência que existe na pessoa de Cristo. Nós somos impulsionados a dar testemunho da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por que fazer missões? Para pregar a Cristo, para falar deste Cristo poderoso, desse Cristo que realiza coisas
extraordinárias. Fazer missões não é apenas cumprir a agenda, cumprir uma ordem do Senhor, é estar de tal forma envolvido com o propósito da igreja revelado por Deus através da pessoa do seu Filho, que estamos totalmente envolvidos nessa necessidade. Talvez nós pensamos de forma mais simplória nas nossas ofertas, no nosso período de oração. E todas essas coisas são importantes, mas não é apenas isso. É o envolvimento íntimo, é o envolvimento profundo em anunciar a pessoa de Cristo, tendo o desejo de que Cristo seja de fato reconhecido. O que nós compartilhamos nesses dias? Eu vi o pastor Hartmann falando sobre esse assunto, e ele falou interessante. Ele disse que nós estamos tão acostumados a receber vídeos e as pessoas nos mandam compartilhar, e se nós não escrevermos alguma coisa sobre o vídeo que nós recebemos, nós então somos até de certa forma repreendidos, por aqueles que nos enviam um vídeo de humor, um vídeo que fala de algum assunto que está em evidência em nossos dias. Então nós compartilhamos determinadas coisas que nós gostamos, aquilo que mais nos chama a nossa atenção. Pois bem, o apóstolo Paulo, nos versos que nós lemos, especialmente no verso de número 24, ele diz do prazer dele em compartilhar a pessoa de Cristo. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é Cristo. Irmãos, é curioso como cada igreja tem algum detalhe, todas as igrejas sempre passaram por problemas. Nós que temos acompanhado a carta que Paulo escreve aos crentes de Filipe, ele escreve aquela carta com o propósito de confortar aqueles crentes, porque eles estão pensando assim, o nosso pastor, ele está preso, então isso está trazendo tristeza para aqueles irmãos. A maneira como Paulo escreve aqui, no verso de número 24, dá a ideia de uma defesa do seu apostolado. É como se estivessem dizendo assim para ele: olha, eu acho que tem alguma coisa que não está muito boa contigo, Paulo, porque senão você não estaria sofrendo. Então Paulo diz que tem toda a alegria, ele se regozija no sofrimento, porque os seus sofrimentos completam a obra dada por Cristo. E é interessante, não é? É interessante essa expressão que o apóstolo Paulo utiliza. Ele diz, não é, que assim ele compartilha a Cristo e ele então preenche o que resta das aflições de Cristo. Ora, porventura, o que Paulo quer dizer com isso? A obra de Cristo não foi completa? De maneira nenhuma, não é isso que ele não estaria dizendo isso de nenhuma forma. O que Paulo está dizendo é que Cristo já havia anunciado que se ele sofreu, nós também sofreríamos. Se ele padeceu, nós também padeceríamos. O Senhor Jesus, ele diz assim em João capítulo 15, a partir do verso 18 até o verso de número 20. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Nós vemos então que o apóstolo Paulo, de acordo, não é, com toda a doutrina bíblica, ele está dizendo que nós, a igreja de Cristo, nós sofremos por causa de Cristo. Nós sofremos à medida daquilo que Cristo sofreu. E isso cumprindo aquilo para o qual nós fomos chamados. Alguém já foi desamparado, já passou por traição, já sofreu angústia, já foi injustiçado. Então, todas essas coisas o Senhor Jesus passou. E então, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que nós somos convocados como servos do Senhor a sofrer
por amor a Cristo. Sofrer por Cristo é uma grande bênção. Talvez nós está despontando um quadro mundial muito interessante, onde se tem combatido diretamente os ensinos que falam a respeito de Deus, que defendem as coisas de Deus, que defendem a família instituída por Deus. Isso não está acontecendo apenas no Brasil, está acontecendo no mundo de forma geral. Está se levantando o poder das trevas a cada instante mais e mais. Não sabemos se isso tudo vai culminar em algo maior ainda em nossos dias. Talvez não, mas nós podemos ter, através de tudo que tem acontecido nesses dias, um vislumbre do que é ter algumas restrições com relação à liberdade nossa de adorar a Deus e de buscar a presença do Senhor. Ora, observe comigo, a igreja em nossos dias tem sido instruída a aprender e, inclusive, a testemunhar: pare de sofrer, não sofra, não passe por dificuldades, busque a sua felicidade, pois o apóstolo Paulo e o texto sagrado como um todo vai na contramão disso, dizendo que nós somos convocados para participar do sofrimento de Cristo. Nós somos convocados para, através da nossa vida, proclamarmos Cristo e, através do nosso sofrimento, Cristo ser exaltado, Cristo ser engrandecido. Como entender isso assim de uma forma mais prática, não é? Nós que talvez nunca teremos uma prisão por ter falado de Cristo, mas como é sofrer por Cristo? Sofrer por Cristo quando aquele esposo não converteu, quando ele não abandona o vício, e a esposa diz: por causa de Cristo, eu me mantenho firme para dar testemunho, para que ele possa ser alcançado. Sofrer por Cristo no relacionamento, preservando o seu corpo, preservando a sua vida num relacionamento, para que Cristo seja exaltado. Nos seus negócios, procedendo de forma correta, mesmo que com isso venha a perder lucros, sofrendo por causa de Cristo, padecendo no trabalho em determinados momentos, por ser fiel, por manter a sua honestidade. Tudo isso é sofrer por causa de Cristo, sofrer para que Cristo seja visto. E o apóstolo Paulo, ele diz que assim ele tem alegria: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Quando a igreja sofre, e ela sofre da maneira correta, ela está testemunhando do Senhor Jesus. Quando o jovem não aceita o convite daquele outro jovem para ir para um encontro, e nesse encontro não está a presença de Deus, ele está testemunhando de Cristo. Ele pode até estar sofrendo no sentido de perder aquelas amizades, de perder aquelas companhias, mas vale a pena servir por amor a Cristo. Quando o jovem ele deixa de ter um relacionamento fora daquilo que a Bíblia nos apresenta, ele pode até sofrer por não ter uma moça, sofrer por não ter um rapaz, mas ele está sofrendo por causa de Cristo. E o apóstolo Paulo diz que ele tem alegria, ele tem satisfação, e em fazer isso, ele está assim cumprindo o que resta das aflições de Cristo. E então ele usa uma expressão muito interessante a favor do corpo que é a igreja. Eu estou sofrendo, eu estou preso em Roma, e eu estou concluindo as aflições de Cristo, para que a igreja ela seja fortalecida, para que a igreja ela seja alcançada. Tempo extraordinário quando os crentes procediam por amor ao Senhor e com respeito à sua igreja. Hoje nem sempre se respeita a igreja, nem sempre se sofre por causa da igreja, mas nós somos instruídos a viver por Cristo, sofrer por Cristo, proclamar a Cristo, anunciar a Cristo que há de melhor. Se pensássemos, irmãos, verdadeiramente temos anunciado o Evangelho, quanto tempo temos gastado em tantos outros eventos, nós temos proporcionalmente gasto o mesmo tempo nas coisas de Cristo. As coisas que nós compartilhamos, os vídeos, como disse anteriormente, nós temos na mesma proporção orado e compartilhado com aqueles que carecem da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Avançando um pouco mais, a terceira etapa aqui já da nossa meditação
nessa noite, o apóstolo Paulo fala a respeito de um mistério, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Como disse, ele, pelo que aparentemente o texto nos apresenta, ele defende, ele está sofrendo, e o sofrimento é por causa de Cristo, e Cristo o chamou, e isso faz parte daquilo para o qual ele foi chamado. É por isso que ele não passa por angústia, é por isso que ele não está passando por crise, porque ele sabe que está cumprindo a obra do Senhor. E então ele prossegue dizendo: a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto nos séculos e nas gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Que mistério é que o apóstolo Paulo se revela? A Bíblia utiliza essa expressão a respeito de mistério, e alguns entendem, algumas vezes, de maneira diferente ou desassociada daquilo que é a realidade. Alguns entendem como sendo algo estático, uma ação estática. Eu estou falando mistério, eu estou revelando mistérios. Mas a Bíblia se refere a algo que ainda não era compreendido e que agora é compreendido, algo que não podia ser entendido na totalidade e agora se está sendo entendido na totalidade. Tem pelo menos 7, eu vou chamar a atenção nossa para apenas 6, inclusive essa que nós terminamos de ler. Em Colossenses 2, o verso 2, o mistério de Cristo, Cristo encarnado, isso era um mistério. Aqueles do passado não conseguiam entender. Então, em Colossenses 2, o verso 2 e o verso 3, o final do verso 2 ele diz: o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Cristo encarnado, Deus se transformando homem. Em Romanos 11, verso 21, Paulo fala sobre a incredulidade de Israel. Israel se tornou incrédulo. Israel teve o seu coração endurecido. E então lá ele diz no verso de número 25 do capítulo 11 de Romanos, para que a plenitude do Evangelho, para que o Evangelho alcançasse os gentios. Em Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2, verso 7, ele fala do terceiro mistério. Com efeito, o mistério da iniquidade que opera é aguardada, somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ele fala do mistério da iniquidade, a manifestação do mistério da iniquidade. E interessante, em nossos dias nós podemos ter uma visão bem mais ampla dessa manifestação ou do esclarecimento dessa iniquidade. O quarto mistério que o apóstolo Paulo fala, em Efésios 3, do verso 3 ao verso 6, a unidade entre a igreja e os gentios. Igreja, gentios e igreja, formando um só povo. Um só povo. E isso é extraordinário. O verso 6 diz: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. E a nação de Israel não conseguia compreender, não entendia como é que outras pessoas fariam parte. E então Paulo fala do mistério, quarto mistério, a igreja e a nação de Israel fazendo parte do corpo de Cristo, sendo coparticipante. Um quinto mistério, 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52, o arrebatamento da igreja. O texto diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Então ele fala sobre o mistério do arrebatamento. É algo que não foi anunciado no passado, mas que fora anunciado depois da vinda, da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E o último mistério, que é o que o texto aqui nos apresenta, o verso de número 27, diz assim: os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual vos
o qual nos anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Que mistério que ele se refere? Ele se refere ao mistério de Cristo está formando, Cristo que é o cabeça, está formando, Deus está formando em Cristo um corpo para ele, a partir de pessoas não judeus. Cristo está alcançando homens dos quais eles não são merecedores. Ninguém é merecedor, mas alguém poderia imaginar que a nação de Israel estaria mais próxima de ser alcançado por essa graça. Então Paulo fala desse sexto mistério, Cristo alcançando pessoas, um povo que não teria a menor possibilidade de ser alcançado. Cristo se revelando, fazendo deste povo o seu corpo. E então a expressão que o apóstolo Paulo utiliza é uma expressão de êxtase, é uma expressão de espanto. Ele está espantado com o que Cristo fez. E nós, às vezes, nós imaginamos que somos nós que a qualquer momento podemos nos aproximar de Deus. E então o apóstolo Paulo, ele está extasiado e ele usa essa expressão, Cristo em vós, a esperança da glória. Qual é o mistério? O mistério é de Deus se revelando ao homem. É por isso que ele inicia dizendo que ele prega o evangelho por causa de Cristo. Cristo e nada mais do que Cristo. Ele não prega por obrigação, ele não prega porque ele entende que é o seu dever, ele prega por causa de Cristo. Fazer missões é a compreensão da pessoa de Cristo. Fazer missões é o mistério de compreender que nós não somos merecedores. Nós não temos a menor possibilidade de irmos para o céu e viver eternamente na presença de Deus. E isso deixa Paulo extasiado. Ele então usa essa expressão de espanto. Eu estou espantado. Como é que Cristo pode alcançar pessoas como vocês? Como é que Cristo pode alcançar pessoas como eu? Cristo em vós, esperança da glória. Em Cristo nós temos esperança de desfrutar dessa glória, essa glória que foi ofuscada por causa do pecado, mas Cristo resgata o homem, Cristo em vós, esperança da glória. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Ele nos impulsione a pregar. Irmãos amados, os dias que nós estamos vivendo, nós devemos ser impulsionados à pregação. Nós poderíamos pensar assim, se eu tenho mais tempo, eu faço algo de maneira mais calma e mais tranquila. Mas quando eu sinto que meu tempo está terminando, então eu preciso pregar de maneira mais rápida, eu preciso fazer a atividade de maneira mais rápida, mais incisiva. O que nós estamos vendo é o momento onde esta igreja, e a igreja de forma em geral, precisa trabalhar o mais rápido que pode, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos, mas os eventos apontam para que esse tempo está diminuindo. E nós precisamos, constrangidos por este amor de Cristo, anunciar poderosamente o Evangelho. Se não trouxe a sua oferta, traga a sua oferta. Se ainda não foi constrangido a falar de Jesus, deixe que Cristo lhe constranja. Você pode ir para o céu através da pessoa de Jesus Cristo. Agora imagine como diz aquele hino do cantor cristão, não me falaram de Cristo. Nós precisamos anunciar o amor de Cristo. Deve ser um desafio do crente a cada instante. Faça seu compromisso no decorrer dessa semana. Falar de Cristo para quem quer que seja, anunciar a Cristo através da sua vida, das renúncias. Eles verão a pessoa de Cristo através dos seus sofrimentos. Olha como fulano sofre, e ele sofre assim por causa de Cristo. É por causa de Cristo, é para dar bom testemunho para Cristo, e é também por causa da igreja, para que a igreja ela seja fortalecida, como o texto sagrado nos apresentou. Que nós possamos, irmãos amados, anunciar com alegria, nos esforçar na pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe.